considera perfeccionista? Por muitos anos eu usei essa palavra para me descrever, até mesmo em entrevistas de emprego, como forma de ser uma característica positiva. O que de certa maneira tem sim o seu lado bom. Mas com o tempo eu deixei de me descrever assim, quando entendi o mal que esse adjetivo me provocava. Mas para você entender melhor, eu preciso mais uma vez contar um pouquinho sobre mim. Aos 7 anos eu fui diagnosticado com epilepsia e comecei a tratar. Inclusive eu já até falei desse assunto aqui no canal. Esse tratamento ele leva um tempo para se estabilizar e até que isso acontecesse eu tive várias crises convulsivas na minha infância, o que colocava em risco não só a minha vida, mas a saúde mental da minha família, minha capacidade de ter um bom rendimento nos estudos, minha socialização e vários aspectos relacionados à autoestima. Minha sorte é que, por influência dos meus pais, que são bem organizados, eu desenvolvi essa habilidade de ser organizada ainda bem pequena. Eu me lembro perfeitamente de ter um plano de estudos que me permitia, inclusive, adiantar matérias ou tarefas para o caso de acontecer alguma convulsão que tivesse que me obrigar a ficar internada ou demorasse muito mais para recuperar a minha rotina. E isso, de alguma forma, evitaria que eu tivesse notas ruins ou até mesmo que eu repetisse de ano, algo que, graças a Deus, nunca aconteceu. Enquanto toda essa estratégia visava a organização, estava tudo bem na minha vida. O problema começou quando o perfeccionismo se instalou. E eu só fui descobrir muitos anos depois em terapia que o perfeccionismo está muito ligado a algo não muito bem resolvido na nossa autoestima. Porque a busca pela perfeição em cada detalhe, no fundo ela revela uma necessidade de provar que você pode ser acima da média, o que em pacientes epilépticos é muito comum. Nós queremos provar que podemos nos cuidar sozinhos, que podemos ter uma boa coordenação motora, que podemos ter uma boa memória, que podemos ter o controle dos detalhes de um processo, que podemos fazer tudo igual ou até melhor que uma pessoa que não tem essa doença. E o perfeccionismo tem o seu lado positivo. Pessoas que são assim, elas revisam cada etapa de um processo, de uma tarefa, para ter certeza de que está tudo correto. Quem é perfeccionista se dedica a uma tarefa assim com primor. É uma pessoa que sempre dá o seu máximo em qualquer ação porque ela está realmente na busca pela perfeição. Mas nem tudo são flores. Uma pessoa perfeccionista se cobra muito. É uma pessoa que se culpa demais pelos seus erros. E é curioso porque ela também vai para o outro extremo quando ela acerta algo, quando ela faz algo muito bem, que é aquele extremo de não comemorar as suas conquistas ou os resultados, porque para um perfeccionista ele não está fazendo nada mais do que a sua obrigação. Para um perfeccionista, muitas vezes trabalhar em equipe pode ser um problema, porque ele tem dificuldade de delegar tarefas ou de acreditar que o outro vai fazer aquilo tão bem quanto ele. Então é uma pessoa que sempre está sobrecarregada de tarefas, de atividades, porque ela não consegue delegar mesmo. Mais que delegar, ela não consegue confiar. É por isso que as empresas vêm cada vez mais trabalhando a questão de desmistificar o perfeccionismo como uma boa característica. É comum você escutar profissionais de RH dizendo que, dependendo do grau de perfeccionismo, a pessoa pode diminuir a capacidade de produtividade e até de adaptação. Porque essa pessoa ela vai estar sempre investindo recursos e tempo em coisas e processos que são muito simples, deixando de focar em novas soluções. Quando eu percebi o quanto que o perfeccionismo não me tirava do lugar, não me fazia conquistar mais coisas, produzir mais para minha empresa, ganhar mais dinheiro, ser melhor, eu me interessei em mudar esse aspecto da minha vida. E olha, eu posso dizer que eu já melhorei muito. A sensação é como se eu tivesse sido curada de uma doença. E não tem exagero nessa frase não, porque o perfeccionismo ele gera muitos sintomas de ansiedade. Já que para você não tem meio termo, ou está excelente ou está muito ruim. Então você não estabelece metas realistas, você gera muita insatisfação e você tem dificuldade de aceitar que as coisas podem melhorar durante o processo, ou seja, não precisa estar perfeito para ser lançado, né? Você pode e é normal você aprimorar aquele serviço, produto, que quer que seja, durante o processo. Então, me livrar dessa obrigação de perfeição foi como realmente me livrar de uma doença. E a maneira que eu encontrei de equilibrar isso, né, e de parar de usar a palavra perfeccionismo quando eu comecei a tratar a questão em si, foi parar de buscar a perfeição para buscar a excelência.
Porque dá para buscar excelência no que você faz sem necessariamente ser perfeccionista. E a diferença entre ambos está justamente na produtividade. Porque enquanto o perfeccionismo acha que nada está bom o suficiente, a excelência pressupõe justamente um equilíbrio entre fazer o melhor com os recursos que você tem, seja de pessoas, de tempo, de dinheiro, enfim. E outra coisa que eu aprendi nesse processo é que buscar a excelência faz você se comparar com você mesmo e não mais com os outros. Quando você deixa o perfeccionismo, você também para de desejar algumas características, habilidades, enfim, que existem no outro. Não é que você deixa de se inspirar, mas o processo muda na sua cabeça justamente porque você começa a avaliar quem você era e o quanto você cresceu. Então, digamos que você compete com você mesmo e isso evita a frustração de se comparar aonde o outro chegou, o que ele conquistou, o que ele fez melhor que você. Eu treino todos os dias, adquiri esse hábito, mas hoje eu já não comparo mais o meu corpo com o corpo de outras pessoas. Eu tiro foto do meu corpo no primeiro dia de treino e tiro daqui uns meses, quando eu estou concluindo aquele treino daquela maneira. Então eu vejo o meu antes e o depois, não é mais a busca desenfreada pelo corpo perfeito de alguém. É comemorar os meus avanços, o quanto eu fui excelente naquela minha dedicação. E o que eu preciso melhorar, claramente. Quando você deixa o perfeccionismo de lado, você começa a ser mais justo com você. E você se torna excelente em resultados, muito mais produtivo, uma pessoa que aprende com os outros, que se permite errar e aprender com esses erros, se torna mais humilde e até mesmo mais sábio. Afinal, quem acha que já vive para um modelo de perfeição, não vai encontrar necessidade de melhorar. Viva com excelência a imperfeição que você é, porque é isso que vai te trazer desenvolvimento pessoal. Afinal, quem vai assumir que precisa rever estratégias e a maneira como vem levando a vida quando se acredita no perfeccionismo como qualidade?